acaba de ser lançado o terceiro anuário da Kaia Mind de cannabis medicinal no Brasil em 2024. São mais de 672 mil pacientes de cannabis medicinal, é um crescimento robusto e a gente conversa agora com a Maria Eugênia Riscala, CEO da Kaia Mind, cofundadora dessa empresa tão importante que apresenta dados fidedignos e com confiança, né, Maria Eugênia? Tudo bem? Bem, prazer estar aqui, delícia estar dando para vocês essa entrevista, saber que o anuário está sendo publicado num dos portais mais relevantes que a gente tem sobre o assunto, então é um prazer. Bom, Maria Eugênia, a gente teve um aumento de 56%, foi o que o anuário apontou, né? Encontrou, identificou isso, foi uma crescente, né? Desde que vocês começaram, eu li ali que vocês fazem um acompanhamento desse crescimento, mas no último ano 56% é realmente bastante, né? O que o anuário trouxe de mais relevante que você encontrou? Eu acho que ele traz as principais mudanças na dinâmica do mercado. As pessoas, o mercado não é linear porque ele é novo. Então já teve gente falando importação está caindo. Não, importação não está caindo, importação está crescendo. Mas como é a maior base, agora os crescimentos percentuais são menores. Porque se crescer de 1 para 2, é 100% de crescimento. Só que de 2 para 3 é só 50%. Isso é mais relevante. Então ele explicou essa dinâmica. Quantas pessoas estão em associação? Quantas estão em importação? Quantas estão em farmácia? Qual que é o preço médio de cada um dessas vias de acesso? Como que está o crescimento dos médicos? Como que está o crescimento do fornecimento no SUS? Então a gente trouxe, assim, as principais... Quando eu chamo de dinâmica, é assim, as principais forças desse mercado. O médico, o paciente e os produtos. Os atores, né? Os atores principais que fazem tudo isso acontecer. Porque à medida que a gente vê um aumento dos médicos, a gente vê de médicos prescritores, aumento do uso por pacientes, né? Exatamente. E hoje, infelizmente, não é 1 para 1. A gente sempre achou, um médico novo traz X novos pacientes. Antigamente, antes da força das farmácias, era assim. O que acontece quando entram as Big Pharma? Você tem uma Shell, uma Eurofarma, uma Biolab, que trabalham com representantes que não vendem um produto. Então, quando era Green Care, por exemplo, você tinha na Green Care, o representante, ele só tem produto de cannabis para vender ali pro médico. O cara da Hypera, não. Ele tem isso, ele tem aquilo lá, mesma coisa as outras empresas. Então, a gente começa a ver médicos que a gente não pode mais chamar de médicos prescritores de cannabis. O que sempre foi uma coisa esquisita, né? Porque não é uma especialidade médica, só que eram pessoas que entendiam. Então, você tem hoje médicos que prescrevem quase todos os dias. E você tem muito médico que está prescrevendo, principalmente os produtos das farmácias, que vai prescrever uma vez por mês, uma vez por semana. E sempre naquele conjunto de produtos, para aquele tipo de condição médica. Então mudou, porque agora tem muito mais médico do que tinha, mas proporcionalmente não aumentou a mesma quantidade de pacientes e nem o valor do mercado. Porque a variável que mais cresceu foi pacientes. Volume de mercado não acompanhou e nem número de médicos. Então é engraçado que a gente começa a ver agora, depois de... Eu falo que, gente, era muito esquisito a gente analisar o mercado em 2019. Não tinha mercado. Tinha exceção. Mesmo 22, com tudo de pandemia que tinha acontecido, com tanta loucura, também era difícil. Agora 23, 24, são anos que a gente começa a entrar no que existe em todo o mercado. Uma estabilização. Players maiores começam a se consolidar. Quem tá fazendo besteira começa a ser tirado do mercado. Agora a gente vai entrar no jogo normal. Porque até então a gente estava um jogo muito esquisito. Não existia em outro setor. Agora a gente passa a entrar para um jogo mais tradicional, porque as farmacêuticas estão muito acostumadas a fazer esse trabalho. O que é bom para o paciente, né, Maria Eugênia? São os principais beneficiados nessa normalização do mercado da cannabis. Eu acho que tem os dois lados. Eu acho que é muito bom para o paciente, porque agora ele encontra um médico. Putz, imagina, você estava no interior do Acre, quando só tinha importação e as associações eram difíceis, eles terem times que chegavam no médico do interior do Acre. A farmacêutica chega e dá um pouco de dó só. Hoje, cannabis medicinal está no mesmo patamar de antidepressivos, de remédios para dormir. E aí o preço ainda está muito alto, e aí sim, os médicos vão continuar tendo restrição para fazer essa prescrição. Então não adianta muito a farmacêutica estar chegando. Pelo menos ela chegou. Então, se você tem Parkinson, você tem chance de conseguir a prescrição. Mas eu acho difícil ainda o cara conseguir uma prescrição para sono, para ansiedade. Sim. Entendeu? Porque esse médico ele não foi treinado para isso. Ele foi treinado para epilepsia, dor crônica. Ele ainda é muito focado nisso. E a gente sabe, né? Que infelizmente a cannabis ela é para além do estudo científico. A população descobriu a força dela antes da ciência.
Com certeza. Você falou em condições, né? Citou o Parkinson, questão da ansiedade. Em relação às condições específicas, além de epilepsia, câncer e transtornos do sono, quais foram as condições que vocês encontraram com maior destaque no uso por pacientes no Brasil? Saúde mental muito forte. Muito forte, sim. Aí, porque daí entra muita coisa, saúde mental, tá? Porque Claro, vai ter gente que tem TAG, que é transtorno da ansiedade generalizada, tem gente que tem pânico. Se a gente junta tudo isso num grande grupo de CIDs, digamos assim, putz, isso cresce muito. Dor crônica, eu sei que você mencionou, mas ainda segue sendo um destaque, não tem como. As doenças neurodegenerativas, Parkinson, Alzheimer, em termos de crescimento, crescem muito. Eu acho que o destaque acaba ficando aí pro TEA. Eu acho que o transtorno do espectro autista não é o número 1, mas, assim, em relevância, a gente poderia dizer que é o número 1, porque a proporção de pacientes usando cannabis para a proporção de pacientes total é muito alta. Ansiedade, a gente tem 1/3 do Brasil ansioso. E não tem tanto Tem como não ser cannabis ansioso no Brasil em 2024, né? Não, eu falo que não tem 3 condições que elas são transversais, a gente chama, né? Que é dor, estresse e sono. Por quê? Porque se você tem uma, talvez você tenha as outras duas. Principalmente dor. Quem sofre de dor, gente, sério, não dá pra viver. Você não dorme, você não come. Então, assim, só que olha que loucura, como cada uma delas tem mais de 70 milhões de brasileiros, isso somaria, se somasse, passaria o número de brasileiros. Então, quando você tá tratando uma, você tá tratando as outras, porque não tem mais do que... Não tem tudo isso de gente no país. Então, é muito doido, porque o médico te deu cannabis pra quê? Mas melhorou o quê? Porque tem gente que vai receber pra uma coisa e às vezes nem vai sentir... eu falo pra uma minha irmã que tem TEA. Eu fico em dúvida se o que a cannabis traz de boa pra ela tem a ver com o TEA dela. Não tem a ver com a ansiedade dela, que é muito alta. Se não tem a ver com a compulsão alimentar que ela tem, por exemplo, e o fato dela não comer porque ela tem a compulsão alimentar ajuda ela nos exames de sangue. Então, assim, quando a gente começa a olhar, ela trata coisas muito amplas. Em relação aos valores dos produtos, eles estão mais acessíveis para a população? Estão. Principalmente na via da importação, a gente sentiu uma queda grande. Na via da farmácia, também, mas ela puxa muito o que a importação faz, né? Então, a gente ainda tem essa questão. Eu acho que aqui onde é muito forte é as importações caindo. Porque como ainda onde tem mais paciente, o fato do preço ter caído, e justamente tá caindo, gente, porque é muito barato lá fora, tá? O Brasil paga muito caro por um produto de cannabis que lá fora às vezes custa 15, 20 dólares, e aí aqui tá saindo por quase 100 dólares. É uma mega sacanagem. Com a nossa moeda do jeito que tá, a gente ainda tem essa margem. Só que essa margem, ela existe, não é à toa, né? Que os empresários são grandes pessoas terríveis. Não. É difícil pra caramba trabalhar com cannabis no Brasil. Margem alta é porque você tem um preço de custo para trabalhar no Brasil altíssimo. Então, assim, a gente ainda tem esse jogo de preço e eu sou a pessoa oposta a não gostar de concorrência. Eu acho que a concorrência é o que faz o mercado ajudar a se regular, entendeu? Porque se não fosse a farmácia ter entrado, a importação ainda estaria mais cara. E se não fosse a importação ter começado a existir, a gente ainda estava comprando óleo diluído de associação, que é barato o preço unitário, mas o preço por miligrama é caríssimo. Então, assim, uma coisa estimula a outra. Por isso que eu sou fã de termos mais de uma via. Se amanhã a gente deixa tudo nas associações, tudo no autocultivo, tudo na farmácia, não vai ser tão legal quanto se a gente tiver todas as vias. Porque pra você, às vezes, vai funcionar uma coisa e pra mim vai funcionar outra. Com certeza. Até pela qualidade dos produtos, né? Quanto mais a concorrência, mais a qualidade. Maria Eugênia, a última pergunta é uma das minhas favoritas que eu adorei ler no Anuário da Kayamind, é a relação das pesquisas científicas no Brasil em relação a cannabis. Tá crescendo muito, graças a Deus. O Brasil tem um potencial, gente. A gente é muito pronto. A gente tem algumas das melhores. Eu falo que a gente é muito pronto como população, tá? Como nação, de ter a vida inteira acreditado na ciência da saúde. Esse é um país que falou de vacina numa época que ninguém falava de vacina. Eu sou de uma família de médicos, pra quem não sabe. A minha família é fã da ciência. Meus tios são pesquisadores dentro da medicina. E a gente tá numa fase de negar a ciência. Uma coisa muito doida num país como o nosso, que sempre incentivou a ciência. Então, ver o número de pesquisas sendo feitas no Brasil crescer é, assim, um quentinho no coração. Porque, gente, infelizmente, isso tem a ver com política. E aí, aqui eu não tô falando de presidência, hein? Esquece a presidência. Vamos falar de política. A política é muito mais do que uma eleição a cada 4 anos. A gente tinha pesquisas em universidades sendo negadas pelo reitor da universidade. Pesquisa besta, que ia pegar um pouquinho de óleo de associação para fazer uma tentativa.
E aí eu acho que as associações, a gente precisa dar um grito aqui para elas. Porque vieram me perguntar assim, tá vendo, a 327 tá ajudando a crescer o número de pesquisas. Gente, nenhuma dessas pesquisas é da 327. A maioria das empresas da 327, inclusive, não começou a fazer as pesquisas que deveria estar fazendo. Porque a 327 falou que ia precisar de estudo clínico, né? A maioria delas nem começou. Essas pesquisas é tudo associação com a universidade. É a Santa Cannabis que fechou com a Universidade X para a condição Y. É a outra que fez... Por quê? Porque eles precisam de matéria-prima. E nesse país, conseguir a matéria-prima é só com a associação, porque importar o IFA, alguém de 327 pode te dizer o quão difícil não é. É chato para trazer. Então, assim, eu fico muito feliz e eu agradeço. Por isso que eu falo de todas as vias de acesso serem importantes. Por mais que o preço da associação ainda seja caro, é o que permite que a gente tenha maconha plantada no chão desse país, entendendo o que é possível, o que não é, sabendo o real preço disso e permitindo que os nossos pesquisadores e científicos trabalhem com a planta. Perfeito. Maria Eugênia, terceiro anuário da Caia Mind, convida aí todo mundo a baixar esse anuário. Pacientes que ainda querem conhecer, médicos que ainda não prescrevem, o que você diria para quem ainda não baixou e fazer o download agora, convencer a fazer o download agora do anuário? Diria que é um trabalho de 14 pessoas durante 12 meses. Esse é nosso filho, a gente brinca, porque a gente começa ele em janeiro e termina ele em novembro. A gente passa o ano inteiro entendendo o que está acontecendo com esse mercado, para vocês não precisarem fazer isso. Eu brinco que a gente é seu time terceirizado de dados, para você não precisar fazer isso, porque não é fácil. Com certeza. Então, e é muito traz muita confiança, né? A gente sabe que são dados sérios e, além do Portal Cannabis e Saúde, toda a imprensa brasileira usa os dados da Caia Mind como norte, como base para as matérias. Eu acho que, assim, para quem não conhece meu sócio e nunca ouviu ele falando das metodologias dele, não tem ideia do número de vieses que a gente usa para chegar. Aí vieram perguntando, mas vocês falam que vocês não vendem dado da 327? Como é que vocês sabem o número de pacientes da 327? A gente compra. Não é que a gente não vende, que a gente não compra um dado. Então, assim, não sai fácil. E não é uma via. A gente, vou dar um exemplo, número de compras públicas. Eu acabei de fazer esse estudo nos últimos 4 anos de vida. A Caia Mind já fez mais de 3.400 requisições às secretarias estaduais para entender quanto elas estão gastando. É para você não precisar fazer 3.400 requisições que a gente faz. Então, é o que eu falo, é a gente trabalhando para a população, é a gente trabalhando para o mercado e a gente tendo as marcas e os nossos apoiadores que permitem que essa informação chegue, porque não é barato e nem fácil fazer ela. E aí são essas marcas que estão apoiando o anuário que merecem também o nosso agradecimento, porque o fato de apoiar o anuário significa que elas também entendem a importância da população ter acesso a uma informação de qualidade. Com certeza, total convicção de que essas informações são relevantes e que, sim, né, dados ainda sobre a cannabis são muito difíceis, né, Maria Eugênia? Muitas vezes eu tenho que correr atrás, também entrar em contato com a assessoria para ter informações reais e muitas vezes elas não chegam ainda, né? Não, gente, é uma loucura, assim, eu fico muito agradecida aí não só a Anvisa, mas outro dia responderam a Caia Mind com a nome. E aí eu falei, putz, a menina da Secretaria X já sabe quem você é, hein, Lucas? Tá ferrado. Ele agora ela passou o telefone dela, porque ela falou que isso dava pra mandar por mensagem, eu não preciso esperar 3 meses. Então, muito agradecimento aí ao governo, também, como um todo, que tá sim vendo, pode ter algumas entidades aí que são contrárias, e sempre vai ter. Mas eu vejo que quem trabalha no dia a dia e tá vendo um paciente se beneficiar, tá vendo as empresas trabalharem, fazerem os documentos, etc., essa galera sabe da importância e tem nos dado espaço e abertura para trabalhar direitinho. Muito bom, perfeito. Então, em 2024, a gente vai trabalhar com os dados da Caia Mind. 672 mil pacientes no Brasil. Parabéns, Maria Eugênia, por mais essa publicação. E o Portal Cannabis Saúde está sempre aberto a trazer essas informações reais e tão importantes para o mercado da cannabis. A gente está aqui sempre à disposição, a gente agradece muito o apoio de vocês. Parece brincadeira, gente, mas sem apoiadores e parceiros, a Denise sabe, a Caia começou com apoio e parceria, e não com cliente. Então é muito bom para a gente poder manter isso, e eu acho que não tem tamanho que faça o mercado não trabalhar em conjunto. Porque quando a gente trabalha em conjunto, a gente já percebeu que a gente chega muito longe e ninguém para a gente. Perfeito.